Bom, agora a partir do versículo 18, vamos falar sobre o ex-mago Simão. Ele deseja comprar o dom. O que vai acontecer? Bom, Pedro e João descendo para Samaria e também fazendo aqueles sinais. Simão, que até determinado ponto ele não teve a mesma atitude com Filipe, ele ficou junto de Filipe, não quis comprar o dom de Filipe, mas o dom do Espírito Santo vindo sobre as pessoas e as pessoas falando em mistério com Deus, aquilo ali, de uma certa maneira, impactou Simão, e vejamos o que ele acaba por fazer agora. O versículo 18, Atos 8, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, até esse momento, nós não sabemos quanto tempo ele ficou com Filipe, mas até esse momento, o texto bíblico diz que ele creu e diz também que ele ficou junto de Filipe. Ele estaria agindo como um novo convertido normal, sem problema nenhum, tá bom? Mas agora, quando ele vê os dons do Espírito Santo sendo dado a outras pessoas, ele já pensa o seguinte: se eu tiver esse dom, se eu tiver essa capacidade de transmitir esse dom e falar para as pessoas, olha, se eu te der esse dom, você vai fazer essas maravilhas, tal, né? As pessoas vão pagar para eu conceder esse dom a ela. Essa é o pensamento, né, de Simão. Então, o versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ele era um novo convertido, mas veja o que o apóstolo Pedro vai dizer ainda mais para ele. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Bom, o que o apóstolo Pedro quis dizer aqui? Eu sempre falo para vocês, a questão da tradução não é fácil. Então eu peguei aqui o termo grego, que, por exemplo, é traduzido por fel, e também o termo que é traduzido por amargura. Olha, o termo fel, segundo o dicionário Strong, ele é tradução do termo grego chole, que significa o quê? O termo fel significa amargura. A palavra fel, ali está fel de amargura, né? A palavra fel significa amargura. E esse termo chole, ele era utilizado para descrever o veneno da serpente, tá ok? Já o termo amargura, nesse versículo, ele é tradução do grego pícria, que segundo o dicionário Strong significa extrema maldade. Então, como que esse versículo poderia ser traduzido? Então, ele poderia ser traduzido da seguinte maneira: pois te vejo cheio de maldade e dominado pelos laços da violação da lei. Então, cheio de maldade. Tá bom? Seria a tradução ali para fel de amargura, como eles colocaram. Então, é cheio de maldade, ou seja, existe maldade nessa tua proposta. Porque, como eu disse para vocês, provavelmente era isso. Olha, se eu impuser as mãos e as pessoas receberem o dom de Deus e começarem a curar e fazer maravilhas, isso daí as pessoas vão me dar muito dinheiro, ou então vai me dar fama, porque o pecado é igual, né?
Tá bom? Ok? Então, repetindo, a tradução seria: pois te vejo cheio de maldade e dominado pelos laços da violação da lei. Tá bom? Porque iniquidade, como você está ali naquele versículo 23, o termo iniquidade significa violação da lei. Por exemplo, o iníquo, como o apóstolo Paulo chama o anticristo, significa aquele que viola a lei. Bom, e no versículo 24, ele fala, respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Bom, ele fez essa oração, mas, segundo a história, esse homem ele se tornou líder, ou foi o fundador, influenciador do movimento chamado gnosticismo, que por sua vez é também o líder do movimento chamado Cabala. O gnosticismo ficou se dizendo cristão, e a Cabala é um grupo de judeus que se diz, vamos dizer, seguidor do judaísmo, mas também acreditava que os espíritos de profetas do passado apareciam para ensinar a interpretar as escrituras. Então você veja que o homem ele vai desenvolver heresias terríveis, né? Eu vou ler um texto aqui que eu extraí do livro de Eusébio de Cesareia, não está no nosso livro, né? Por questão de espaço não dá para colocar tudo, mas veja o que Eusébio de Cesareia fala sobre Simão. Em seguida, o mencionado impostor Simão, como ferido nos olhos da mente por um ofuscamento divino e extraordinário, quando anteriormente o apóstolo Pedro pôs a descoberto suas malvadas intenções na Judéia, empreendeu uma longa viagem para além do mar e foi-se fugindo de Oriente a Ocidente, convencido de que somente ali seria possível viver segundo suas ideias. O que ele vai fazer? Ele vai misturar a magia antiga dele com o cristianismo. O gnosticismo é isso. Quando você vai estudar sobre o gnosticismo, você estuda que o gnosticismo, ele, por exemplo, dizia que acreditava em Jesus. Só que misturava com o paganismo. O Deus do Antigo Testamento, para os gnósticos, era um Deus mau, e que Jesus veio desfazer as obras daquele Deus mau. É uma coisa absurda. Mas o gnosticismo está aí no mundo até hoje, né? Bom, Eusébio de Cesareia ainda continua falando sobre Simão. Chegou à cidade de Roma e com a grande ajuda do poder que nela se assenta, em pouco tempo alcançou tamanho êxito em seu empreendimento que os habitantes do lugar chegaram a honrá-lo como a um deus, dedicando-lhe uma estátua. E João, na sua epístola, vai falar do gnosticismo, descrevendo que o gnosticismo ele é o anticristo, ou ele prepara o caminho do anticristo. Prepara o caminho do anticristo. Então, veja como uma heresia nasce, né? Talvez essa aqui seja a pior das heresias de todos os tempos. Porque ele, nessa feitiçaria e misturando elementos do cristianismo com o paganismo, o gnosticismo, nós sabemos, ele vai defender a crença no purgatório e na invocação ao mundo dos mortos, o que claramente era pagão. Isso era paganismo. O gnosticismo, quando ocorria uma perseguição, eles se diziam cristãos. Aí o Império Romano vinha perseguir os cristãos, dizendo: você tem que adorar os deuses romanos. Os gnósticos, diz a história que eles falavam sem problema nenhum. Eles iam para os templos pagãos, sacrificavam a Júpiter, comia das coisas sacrificadas a Júpiter,
E diz que eles se juntavam lá com os sacerdotes pagãos e era uma mistura, então, de cristianismo com paganismo. E esse gnosticismo, ele também vai ser inserido na Igreja Católica. Quando a Igreja Católica adota o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos, de onde que eles tiraram essa doutrina? Do gnosticismo. Nós sabemos de padres católicos que estavam junto de Constantino, que eles eram assumidamente gnósticos. E, além disso, outra doutrina gnóstica, essa doutrina da predestinação, ela também foi inserida no catolicismo através de Agostinho de Hipona. E para vocês verem como o gnosticismo está espalhado na Igreja Católica, vocês já ouviram falar na Capela Sistina, pintada lá em Roma? Se você procurar lá na Capela Sistina o quadro que fala a criação de Adão, você pode olhar para a mão direita de Deus que está tocando em Adão, aparece como uma mão normal. Agora olha para a mão esquerda de Deus, você vai ver que parece a mão de um bruxo, porque os gnósticos diziam que Adão foi criado por um Deus mau. Yahvé, o Deus do Antigo Testamento que criou Adão, que criou todo esse mundo físico, era um Deus mau. E que Jesus veio para desfazer as obras desse Deus mau. Olha que absurdo. Outra doutrina gnóstica que está na Igreja Católica, também lá em Roma, tem uma peça feita por Michelangelo chamada Pietà. Se você olhar nessa peça, é uma peça bem grande, né, em tamanho real, Jesus morto no colo de Maria. Aí quando você ouve assim, você pensa que é Maria, mãe de Jesus, né? Só que Jesus estava morto ali com 33 anos. Maria deveria ter então uns 53 anos. Mas olha para o rosto daquela Maria sobre a qual Jesus está caído ali morto. Parece uma mulher de 20, no máximo 25 anos. Por quê? Porque os gnósticos diziam que Jesus tinha uma esposa, que era Maria Madalena. Então, esse gnosticismo fundado por esse homem aqui, ele vai dominar a história. Ele vai dominar a história, e vai dominar o catolicismo, e até hoje, além do catolicismo, o luteranismo, igreja anglicana, calvinismo, metodismo, todos eles são dominados pelo gnosticismo. A doutrina de Calvino, ela é uma doutrina gnóstica. Essa doutrina da predestinação é uma doutrina gnóstica. Então, para vocês verem o problema. E quando que nasceu tudo isso? Segundo a história, nasceu aqui cerca de 2 anos, 1 a 2 anos depois do Pentecostes. Ou seja, nasceu no começo do cristianismo. Nasceu no começo do cristianismo.